Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no capítulo 11 do livro do Gênesis. Ontem eu não fiz o vídeo, então eu vou juntar os dois capítulos de ontem com os dois capítulos de hoje. Nós faremos então os capítulos 11, 12, 13 e 14 do livro do Gênesis. Vamos lá. No capítulo 11, então, a palavra começa dizendo assim: toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviam-se de tijolos em vez de pedras, de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não compreendam um ao outro. Vamos dar uma paradinha aqui? Então aqui está falando da passagem da construção da Torre de Babel, né? Torre de Babel tão conhecida por todos nós, todo mundo já ouviu falar da Torre de Babel, né? E quando nós, muitas vezes aqui, né, a gente vai construir aí o nosso mundinho, né? A gente vai construindo aí os nossos impérios, né? Entre aspas, às vezes é comum se dizer isso, né? Que nós estamos então fazendo a nossa Torre de Babel. Qual que era a intenção das pessoas aqui, dos homens no contexto bíblico? Qual que era a intenção que o texto vem dizer pra gente? A intenção deles era uma intenção egoísta. Eles disseram assim, lá no versículo 4, na metade do versículo 4 diz assim: tornemos assim célebre o nosso nome. Então, a intenção de se construir aqui a Torre de Babel era para tornar célebre o próprio nome, né? Então, era para fazer fama, né? Hoje em dia, nós podemos pensar quantas pessoas, né, querem fazer fama, quantos de nós querendo fazer fama. E a gente vê isso, inclusive dentro da igreja, né? A gente vê o tempo inteiro. A gente querendo fazer fama, querendo fazer sucesso, querendo fazer nome, né? E aí, aquela coisa que eu sempre falei aqui, quem gosta, goste, quem não gosta, só lamento. Mas é aquela coisa que a pessoa quer sempre ficar lá na selfie, olha eu aqui, olha eu fazendo uma coisa para Deus aqui, olha eu fazendo outra coisa para Deus ali, olha aqui como é que eu sou requisitado, olha aqui como é que eu sou um pregador famoso, olha aqui como é que eu sou um cantor famoso, olha aqui como é que eu faço obras de caridade, tudo sempre atrás de uma selfie, né? Será que a vida é atrás de uma selfie, né? Tudo atrás, assim, de formar aquele grupo de relacionamento que vai fazer com que o meu nome se torne famoso. Eu vou me aparentando para as pessoas algo que eu não sou. E vamos deixar claro que isso é muito fácil de se fazer hoje através de redes sociais. É muito fácil alguém fazer-se para nós quem ele não é, se ele não é da cozinha da nossa casa, né? Quem é da cozinha da nossa casa nos conhece. E nós conhecemos geralmente essas pessoas, pelo menos até certo ponto, né? Nós temos ali
um grau um pouco mais elevado de conhecimento, né? Um pouco mais de conhecimento daquela pessoa que está ali na cozinha da nossa casa, né? Mas não pensemos que o WhatsApp, que Instagram é cozinha de casa, não é. Não pensemos que imagens e emojis dizem aquilo que a pessoa é. Muitas vezes não dizem aquilo que a pessoa é, né? E nós vamos construindo muitas vezes uma vida de mentira, uma vida de aparências diante das pessoas, como no caso da construção aqui da Torre de Babel, né? E aí a gente entende por que Deus falou isso, porque se a gente não entende o contexto, a gente vai dizer assim, nossa, mas Deus foi tão cruel aqui, né? Desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Mas não, os propósitos eles eram ruins, né? E aqui é interessante, né? A gente sempre escutou isso nas pregações e eu acho interessante a gente retomar isso, essa comparação desse texto com Atos 2, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vai dizer assim, que quando chegou o dia de Pentecostes, aqueles homens e mulheres ali reunidos no mesmo lugar, quando vem sobre eles o Espírito Santo, eles começam a falar uma mesma língua, né? Inspirados pelo Espírito Santo, eles começam a falar novas línguas. Eles não falam a mesma língua, eles falam novas línguas pela inspiração do Espírito, mas era possível que todos os entendessem e que todos se entendessem. Vamos tomar lá Atos 2, o texto, para a gente entender então o que fala lá e qual que é a diferença, né? Por que Atos 2 é diferente aqui dessa passagem da Torre de Babel? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então narra aqui o discurso de Pentecostes e lá no finalzinho diz assim, versículo 8, como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar. Então vai dizer o quê? Que ali, na festa de Pentecostes em Jerusalém, tinha gente de todos os cantos, né? E eles, então, ao ouvirem tudo aquilo que estava acontecendo no cenáculo, e aqueles homens no cenáculo começam a falar novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem, aquele povo começou a entender o que estava sendo dito. Que foi o contrário do que aconteceu em Babel, que o Senhor lhes confundiu a linguagem, ninguém entendia ninguém, né? Então, para dizer aqui que os frutos do Espírito, né, as graças, os dons do Espírito Santo, eles nos levam a essa compreensão daquilo que Deus quer falar, daquilo que é a linguagem espiritual que nos une, né? A graça de nos entendermos. Agora, a divisão, para começar, o divisor é o diabo, né? Então, tudo que é divisão entre nós não é fruto do Espírito, né? Então, nessa linguagem, quando vem dizer aqui, confundamos a linguagem, para dizer esse contrário aqui mesmo de Pentecostes, para a gente conseguir entender, né? Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face da terra. Aí a gente vê mais uma genealogia, né? A gente que viu que essas genealogias estão presentes. No livro do Gênesis a gente já chegou a ver pouco antes aqui, ontem, se não me engano, anteontem, né? Uma genealogia, nós voltamos a ver aqui a genealogia de Abraão. E aí vem falar aqui da descendência de Sem. Sem, com a idade de 100 anos, gerou Arfaxade, e aí vai falando das gerações todas, a partir de 100, até chegar em Abraão, né? Para dizer o quê? Como eu disse lá, né? Os semitas vêm de Sem, né? Que era filho de Noé. Aí para mostrar aqui uma genealogia que também não precisa ser tomada ao pé da letra, mas somente para chegar aqui em Abraão e na promessa, né? Então a gente vai lá no versículo 24, vai dizer que Nacor, com a idade de 20 anos, gerou Taré. Após o nascimento de Taré, Nacor viveu ainda 119 anos, gerou filhos e filhas.
Taré, com a idade de 70 anos, gerou Abrão, Nacor e Harã. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu em presença de Taré, seu pai, em Ur da Caldeia, em sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai. Então a gente está vendo aqui que não tinha sido mudado ainda o nome de Abraão, né? Porque Abraão antes se chamava Abrão. A gente vai ver ao longo do texto que Deus muda o nome de Abraão para Abrão e Deus muda o nome de Sarai para Sara. Mas um pouco mais à frente a gente vê isso. E aí então diz, e a de Nacor, Melca, filha de Harã, pai de Melca e de Jéssica. Aí vai falar aí da descendência nessa genealogia. E a gente entra no capítulo 12, onde vai falar da vocação de Abraão. O Senhor disse a Abraão, deixa tua casa, tua terra, tua família, a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Olha o que Deus fala para Abraão, né? Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, tu serás uma fonte de bênçãos. Que o Senhor também possa dizer isso de nós, né? Que o Senhor também nos abençoe. Que nós sejamos também fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Quando Maria canta o Magníficat, a gente entende então que Deus cumpre a sua promessa, né? Na descendência de Abraão. Abraão partiu como o Senhor tinha dito e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu para Harã. Tomou Sarai sua mulher e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuía e os escravos que tinham adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela região. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe, darei esta terra à tua posteridade. Aqui Deus então faz uma promessa a Abraão. Abraão ainda, né? Darei esta terra à tua posteridade. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento para Neguebe. E aí no texto a gente vai ver então que Abraão vai para o Egito, porque vem a região onde Abraão estava, veio uma grande fome, né? Uma grande fome, provavelmente ali pela seca, uma grande miséria veio sobre aquele lugar, e Abraão então vai para o Egito, né? Mas quando ele vai para o Egito, a gente vê no texto que ele falou, tô entrando no Egito com minha mulher, mas ela é muito bonita. E aí ele diz assim para Sara, olha, você diga que é minha irmã, porque se você disser que você é minha esposa, nós vamos ter problema, que você é muito bonita e os egípcios vão querer acabar comigo, vão me matar por sua causa, né? Ele vai dizer então. Mas olha o que aconteceu, né? Versículo 14. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó, recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas. Pensou que ele era irmão dela, tadinho. Olha só. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o faraó e sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O faraó mandou chamá-lo e disse, que me levaste a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste que ela era tua irmã? Levando-me a tomá-la por esposa, mas agora eis a tua mulher. Toma e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para reconduzir Abrão e sua mulher com tudo que lhe pertencia. Então trazendo para a gente, a nossa realidade aqui, gente, para que Abrão foi mentir, né?
que ele não falou que a mulher lá, bonita, era dele, né? Aí mentiu, ficou ali com medo, ficou meio temeroso porque Sara era bonita, mas deu problema, né? No final das contas, a verdade veio à tona. Então, mais uma vez, para nos dizer, né? Nós devemos tomar dessa forma, eu tomo para mim no meu diário dessa forma, que a mentira, ela tem perna curta. E às vezes a gente fala isso, entra no ouvido e sai no outro, né? E a gente só cai a nossa ficha na hora que a nossa não, para quem é mentiroso, né, gente? Pelo amor de Deus, mentira é um negócio terrível. Aí, quando o mentiroso, ele é descoberto, é que ele fala, não, é mesmo, mentira tem perna curta, mas já fazia tempo que a pessoa estava sendo avisada que mentira tinha perna curta, por que não começou a falar a verdade, né? Então, vamos vencer a mentira pela verdade, né? Então, se você tem o vício da mentira, se você tem dificuldades com a mentira, comece a dizer a verdade, violentando a sua própria vontade de mentir. Fale a verdade, se violente para falar a verdade, porque a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu, gente. Então, não vamos maquiar a palavra não, né? Vamos começar a viver da verdade, porque a verdade é muito melhor. E a mentira, quanto mais ela é protelada, piores são os efeitos da mentira na nossa vida, né? E na vida dos outros, porque aqui o faraó, ele acabou levando tinta, né? Pela mentira de Abrão. Então a mentira, ela prejudica a nossa vida e a dos outros. Aí no capítulo 13 agora, vai dizer ali que os pastores de Abraão foi embora, né? Porque o faraó mandou ele embora, que tinha dado problema, o negócio da mulher dele lá. E aí ele, Ló, todo mundo vai embora com os rebanhos, e Abraão já tinha muitos rebanhos, e Ló também. Tinham muitas posses. E ali os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abrão por causa do pasto ali dos rebanhos, né? E nesse momento eles se dividem, Abrão vai para um canto e Ló vai para outro, né? Vamos lá no versículo 14 para a gente ver. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló o deixou. Não, isso aqui é quando Ló já deixou. Vamos lá no versículo 10. Ló, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra. Esse texto aqui também vai introduzir lá a destruição de Sodoma e Gomorra, mais para frente um pouquinho. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, ao lado de Tsoar. São os nomes muito estranhos, gente, não sei falar esse negócio não. Ló escolheu toda a planície do Jordão e foi para o Oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Ló nas cidades da planície, onde levantou suas tendas até Sodoma. Eram perversos e grandes pecadores. Os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Então aqui a gente já vai entender a destruição de Sodoma e Gomorra lá na frente. Aí continua no versículo 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló o deixou, levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Então Deus agora fazendo com que Abrão levante a cabeça e olhe para toda aquela terra, Deus diz a Abrão, olha, eu darei tudo isso a você e aos seus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque te hei de dar. Abrão levantou suas tendas e veio fixar-se no vale dos carvalhos de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Aqui, gente, se a gente for pensar, então Deus fala, né, para Abraão aqui, que vai dar toda aquela terra de Canaã para ele, para a descendência dele. E a gente sabe que no desenrolar da história, o povo fica escravo no Egito. Primeiro vem lá a questão de José do Egito, né? Aí a família de José do Egito vai morar com ele no Egito, ele que se tornou ali o governador, né, do Egito, ele que mandava abaixo do faraó, era ele mesmo, né, que mandava, e ele depois foi esquecido, depois que ele morreu, e aquele povo se tornou escravo, né, e aquele povo escravizado no Egito ali, dele vão surgir as 12 tribos de Israel, né,
Lembrando que Israel foi o nome dado ali a Jacó, que era pai de José, do Egito, né? Mas avançando na história, nós entramos então em Moisés, aí Moisés liberta o povo da escravidão do Egito, né? Assim, e eles vão caminhando no deserto em direção a Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão. E esse povo lutou a vida inteira por aquela terra. E ainda está lá lutando, né? Por aquela terra. Ali os judeus desde sempre, desde essa promessa de Abraão, eles foram ali depois que eles atravessaram o deserto tomar posse daquela terra, né, que Deus havia prometido. Mas por que eu estou falando isso, né? Estou falando isso por quê? Porque hoje nós entendemos e nós temos essa compreensão após o nascimento de Jesus, né, depois que o Verbo se faz carne na plenitude dos tempos, é que a gente entende a história de salvação e que a gente compreende agora nós, não mais somente o povo judeu, mas todo o povo eleito de Deus, todo o povo amado de Deus, escolhido em Jesus Cristo, que somos todos nós, a nós também foi feita uma promessa. Existe uma terra prometida para nós. E a terra prometida para nós é a Jerusalém Celeste, né? A Nova Jerusalém que nós vimos há poucos dias atrás no livro do Apocalipse, né? Então, nós somos cidadãos do céu. Nós precisamos andar e peregrinar nesse mundo com os olhos fixos no céu. Então nós não podemos perder os olhos da promessa. Aquele povo não perdeu, não tirou os olhos da promessa. E mesmo diante de tantos erros e enganos e desenganos, aquele povo acabou mesmo conquistando essa terra que Deus aqui promete a Abraão, né? Depois a gente vê aqui que começa a partir do capítulo 14 aqui, começa ali um momento de batalhas, né? E de repente no final daquilo tudo, Abraão entra em cena por causa de Ló, porque Ló tinha sido levado com todos os seus bens e Abraão então vai interceptar aqueles reis que tinham feito isso, que tinham vencido na batalha, e Abraão então vai vencê-los como seus servos e vai retomar Ló, né, toda a família de Ló, os bens de Ló. E aí no versículo 17, vamos lá no 16, né, para a gente ler isso. Abraão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Ló, seus parentes, com seus bens, assim como as mulheres e os homens. Voltando a Abraão da derrota do Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Save, que é o vale do rei. E aí no versículo 18 vai entrar a figura de Melquisedeque. Lembra que nós estudamos isso lá no Novo Testamento? Onde lá, se não me engano, na carta aos Hebreus vai dizer, né, sobre a realidade de Melquisedeque, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só ele aqui. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. Gente, quando eu tô com sono, eu não consigo processar muito bem não, aí eu vou atropelando as palavras aí. Mas a gente vai chegar lá. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. E abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Respondeu Abrão: De tudo que é teu, não tomarei sequer um fio, nem um cordão de sandália, para que não digas: esqueci Abrão, nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte. Versículo nada não, eu ia entrar no capítulo 15, mas acabou, né? Era 11, 12, 13, 14. Então nós vamos até aqui. Então a gente vai vendo, gente, aqui no início do Gênesis, como que essa história de salvação, desde o pecado original, essa história de salvação, ela vai se desenrolando, né? Como que Deus vai agindo na história. Diante dos erros, né?
diante dos pecados dos homens, diante de tantas situações adversas, Deus continua agindo com seu propósito, né? Então nós também precisamos ter essa convicção que na nossa vida, mesmo diante de tantas situações dolorosas e difíceis, Deus continua agindo com seu propósito de salvação. E quando nós vamos aderindo aos propósitos de Deus, quando nós vamos nos abrindo a esses propósitos, nós então nos abrimos para a felicidade plena que é fazer a vontade de Deus, né? Que é viver conforme a graça de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, né? Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Então, o convite da palavra de Deus para nós é que nós não resistamos ao Senhor, né? A gente não pode ficar fazendo resistência a Deus, porque a gente vai ficar provando sempre os piores frutos, gente. O salário do pecado é a morte, né? Então, o salário do pecado, as situações de morte, de todos os tipos que nós vamos vivendo na nossa geração, na nossa vida pessoal, os pecados vão gerando esses sofrimentos, né? Vão gerando essas tristezas. Então, nós somos capazes de, com o nosso pecado, gerar graves problemas para nós mesmos e gerar sérios problemas para os outros que vivem conosco. Então vamos rezar e pedir a Deus a graça da santidade, a graça da docilidade, da fidelidade, da obediência a Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que foi sempre fiel a Deus, aquela que foi sempre obediente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.